Fala pessoal, você sabe qual é a diferença entre velocidade orbital e velocidade aureolar? Então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal que depois da vinheta você saberá. Fala pessoal, a gente vai dar continuidade na nossa revisão de gravitação universal. No vídeo passado, falamos sobre a primeira e a segunda leis de Kepler. A primeira lei é a lei das órbitas e a segunda lei é a lei das áreas. O que vimos é que a área varrida e o tempo gasto para varrê-la são grandezas proporcionais. Ou seja, a razão entre a área varrida e o tempo gasto para varrê-la permanece constante. E essa constante é a chamada velocidade aureolar. Veja, a velocidade aureolar é a velocidade com que a área é varrida. Ela não é a velocidade orbital do planeta, tá certo? Agora, pessoal, e se esse tempo for igual a esse tempo aqui? Ora, nessa igualdade, se esses dois tempos forem iguais, então você corta esse tempo com esse tempo e a conclusão que você tira é que as duas áreas elas serão iguais, tá certo? É dessa maneira que você encontra a segunda lei de Kepler nos livros de ensino médio. O segmento imaginário que une o Sol aos planetas varre áreas iguais em tempos iguais, tá certo? Áreas iguais em tempos iguais. Então vamos ver uma consequência disso. Tá aqui. Nós temos a Terra em 4 posições diferentes. É claro que se essa área é igual a essa área, acabamos de ver que esse tempo será igual a esse tempo. Lembra? Áreas iguais em tempos iguais. Aí você olha para a figura e pergunta assim, Nonato, existe possibilidade dessa área ser igual a essa área? É claro que sim. Pode perceber que existem compensações. Vamos imaginar, a grosso modo, que isso aqui sejam 2 triângulos, tá? Triângulos, digamos assim, com base curvas, né? A grosso modo. Então faz de conta que isso aqui sejam 2 triângulos. Essa área, ela pode ser igual a essa outra área, desde que você tenha a seguinte compensação. Veja, esse primeiro triângulo, ele tem uma altura grande, mas ele tem uma base pequena. Já o segundo triângulo, ele tem uma altura pequena, mas a base dele é maior. E é dessa maneira que esses 2 triângulos se compensam para que as suas áreas sejam iguais. Tá certo? Então olhe de novo para a figura e o que é que você percebe? Que a base desse triângulo aqui é maior que a base desse triângulo, tá certo? Então, matematicamente falando, essa curva MN, que é essa curva daqui para cá, é maior que essa curva XY. Ó, essa curva MN é maior que essa curva XY. Mas veja, perceba que MN é o espaço percorrido por esse planeta. Ora, de suas aulas de cinemática você viu que a velocidade média é o espaço dividido pelo tempo. Ora, se velocidade média é espaço dividido pelo tempo, o que é espaço? Velocidade média vezes o tempo, tá certo? Então veja, se MN é o espaço percorrido pelo planeta, esse espaço vai ser a velocidade média para percorrer MN multiplicado pelo tempo, que é maior que a curva XY. Mas a curva XY é o espaço percorrido pelo planeta. Esse espaço é a velocidade média multiplicada pelo tempo. Mas eu comecei a explicação dizendo que se essa área é igual a essa área, esses 2 tempos serão iguais. Então eu posso simplificar os 2 tempos e daqui você tira que a velocidade média para descrever a curva MN
é maior que a velocidade média para descrever a curva XY. Trocando em miúdos, olhando para a figura. Quando um planeta se aproxima do Sol, a sua velocidade aumenta. E quando esse planeta ele se afasta do Sol, a sua velocidade diminui. Tá certo? Então, essa desigualdade bem aqui, ela quer dizer isso. Que quando um planeta ele se aproxima do Sol, a velocidade dele aumenta. E quando ele se afasta do Sol, a sua velocidade orbital ela vai diminuir. Tá certo? É claro que esse ponto bem aqui, ó, ele é o ponto do Sol, ele é o ponto da órbita mais distante do Sol. Ele é chamado de afélio. O afélio é o ponto da órbita mais longe do Sol. E esse ponto aqui, ó, é o ponto da órbita mais perto do Sol. Ela é chamada de periélio. Afélio, ponto mais distante. O periélio, o ponto mais próximo. O que é que vimos? Quando um planeta se aproxima do Sol, a velocidade dele aumenta. Então quer dizer que no periélio, que é o ponto mais próximo do Sol, a velocidade orbital do planeta ela é máxima. E logicamente, no afélio, que é o ponto mais distante da órbita do Sol, a velocidade do planeta ela será mínima. Tá certo? Até a próxima videoaula. Fala pessoal, dúvidas, comentários, sugestões? Deixa aqui embaixo que eu irei responder.